Em essência, o que se está insinuando é que podemos fazer o que quisermos na adoração e ministério, desde que não seja proibido pela Bíblia. Isso não faz sentido? Isso faz nos lembrar de um irmão que, com boas intenções, mas equivocado, disse certa vez: na Bíblia existem mais entrelinhas do que linhas. Certamente, essa não pode ser uma maneira sadia de buscarmos a vontade de Deus sobre qualquer assunto. Se aplicarmos o mesmo princípio sobre outros assuntos que dizem respeito à doutrina e prática cristãs, não haveria limites para o número de situações em que poderíamos aplicar um raciocínio assim. Antes de tentarmos apresentar a ordem de Deus encontrada em sua palavra, de como os cristãos devem se reunir para a adoração e ministério da palavra, e também a ordem de Deus para o governo da igreja, infelizmente, existem algumas falsas ideias que, primeiro, precisam ser descartadas. Do mesmo modo como um construtor cava fundo para remover uma grande quantidade de resíduos e solo ruim antes de assentar uma única pedra, sentimos ser necessário descartar algumas ideias que passaram a ser aceitas no mundo cristão, que simplesmente não tem qualquer base nas Escrituras. Com o tempo, muitas coisas passaram a ser aceitas pelas massas no testemunho cristão como se fosse a maneira de Deus fazer as coisas. Parece que pouquíssimas pessoas se deram ao trabalho de verificar se essas coisas estavam em conformidade com a palavra de Deus, que é o mapa e guia do cristão. As pessoas simplesmente aceitaram tudo do jeito que receberam. Um dos problemas disso é que, após convivermos com certas coisas por muito tempo, elas tendem a ficar arraigadas em nossa mente como se fossem verdades, quando na realidade não passam de tradição. Essas ideias preconcebidas anuviam nossos pensamentos e nos impedem de enxergar a verdade. Portanto, para muitos de nós, aprender a verdade da ordem de Deus, de como os cristãos devem se reunir para adoração e ministério da palavra, significa desaprender algumas coisas que equivocadamente assimilamos ao longo dos anos. E isso nem sempre é algo fácil de fazer. Alguns cristãos respondem a esses questionamentos argumentando que se a palavra de Deus não trata especificamente de algo ou não proíbe, então Deus não vê problema nenhum nisso. Eles acham que se a Bíblia não concorda diretamente com o assunto de como os cristãos deveriam se reunir para adoração e ministério, então isso ficaria a escolha e gosto de cada um. Consequentemente, não vem nada de errado em implementar no cristianismo coisas que não estejam na Bíblia. Tal posição exime a igreja de nossos dias a responsabilidade pelo atual estado de coisas. Todavia, esse argumento está completamente equivocado, pois a Bíblia aborda sim a questão de como os cristãos devem se reunir para adoração e ministério da palavra. O ideal de Deus pode ser claramente encontrado na Bíblia. Talvez o padrão para adoração e ministério cristão seja tão simples que as pessoas acabam passando por cima dele e achando que ele não existia. Boa parte da ordem tradicional do governo da igreja, que é encontrada no cristianismo denominacional hoje, não apenas carece de fundamento na palavra de Deus, na verdade, ela chega até a contradizer o que Deus estabelece em sua palavra. Além disso, não se trata de um princípio sadio raciocinar sobre o que não está na Bíblia para aprendermos a vontade de Deus a respeito de qualquer assunto. Em essência, o que se está insinuando é que podemos fazer o que quisermos na adoração e ministério, desde que não seja proibido pela Bíblia. Isso não faz sentido? Isso faz nos lembrar de um irmão que, com boas intenções, mas equivocado, disse certa vez: na Bíblia existem mais entrelinhas do que linhas. Certamente, essa não pode ser uma maneira sadia de buscarmos a vontade de Deus sobre qualquer assunto. Se aplicarmos o mesmo princípio sobre outros assuntos que dizem respeito à doutrina e prática cristãs, não haveria limites para o número de situações em que poderíamos aplicar um raciocínio assim. A verdade concernente a um assunto em particular seria imediatamente perdida. Na verdade, é justamente isso que está acontecendo, de uma maneira geral, com a própria questão de como os cristãos devem se reunir para adoração e ministério da palavra. A razão de Deus nos dar a sua palavra foi para que conhecêssemos a sua vontade. Se existe uma prática louvável para nós, esta é buscar a verdade em sua palavra e procurarmos por sua graça praticá-la. O ato do apóstolo Paulo era de discutir sobre as Escrituras, isto é, a partir delas. Ele não introduzia nelas os seus pensamentos. Isso mostra que jamais temos o direito de inserir os nossos próprios pensamentos na palavra de Deus, tentando fazer com que ela diga o que nós queremos que ela diga. T.B. Barnes disse: ou Deus estabeleceu uma ordem para a Assembleia, ou ele deixou para o homem fazer isso segundo a sua própria vontade. Se ele estabeleceu uma ordem, todos ficam claramente obrigados a ela. E qualquer distanciamento dessa ordem é um ato de desobediência. Se buscarmos honestamente a vontade de Deus, a única maneira lógica de obtermos ajuda sobre este assunto seria voltarmos à palavra de Deus. E, por assim dizer, começarmos do zero.
dizendo: que tal não fazermos coisa alguma em nossa adoração e ministério, exceto aquilo que é mencionado na Bíblia? Pois é isso que tentaremos fazer ao abordarmos este assunto em nosso vídeo.